Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ano 6. Nós estamos aí caminhando para o 6º ano e o Opinião ao vivo, sempre ao vivo, de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite, não é? E sextou, rapaz, sextou, dia 24 de julho de 2000 e... Hoje é 24 ou 25, Lorenberg? 25. Colocaram 24 aqui, viu? Por isso que eu ia se não fosse o Lorenberg, meu assessor para datas no calendário aqui, eu não ia passar uma informação errada. Tá aqui, colocou 24 aqui. E hoje é sexta-feira. Eu falei o quê? Não falei sexta? Falou. Eu falei certo. Falou. Sexta-feira. Achei que ele ia me corrigir também. Não. Paulo, você falou quarta-feira, bicho. Agora já... Então tá, sexta-feira, dia 25 de julho. É julho, né, Lorenberg? Ó, falando sério, sexta-feira a gente está aqui de volta com o maior carinho, satisfação, ao vivo com o nosso programa Opinião, não é? Hoje com o nosso deputado federal, Coronel Assis. Ele já tem até uma carteirinha lá que ele já adquiriu da gente aqui, porque ele é sócio praticamente do programa, que sempre vem, quando vem de Brasília para Mato Grosso, a gente sempre acha uma forma de localizá-lo e fazer o convite para que ele dê um pulinho aqui para atualizar não só a minha, ao Lorenberg, mas a audiência, especialmente essa, não é, que compõe Cuiabá, Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande e todo o Mato Grosso, né? E muitos municípios nos quais o Coronel Assis teve votos. Então a gente vai passar aqui o programa falando das ações dele, opiniões sobre os bastidores de Brasília, a questão do recesso, enfim, tem muita coisa aqui para a gente especular ao nosso entrevistado desta noite, nosso Coronel Assis. Professor Lorenberg Alves, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É verdade, razão maior do trabalho que a gente desenvolve aqui, ao vivo, de segunda a sexta-feira. Coronel Assis está aqui, deputado federal, que é também conhecido, não sei se vocês sabem, como filho da gloriosa Catarina e do glorioso Zé Maria. Qual dos dois que tem medo de avião mesmo é a Catarina? Ela tem medo de avião. A mãe dele tem medo, que nem o Belchior cantava, medo de avião. Que foi assim que o Zé Maria pegou pela primeira vez na mão dela, como diria o Belchior. Boa noite, bom tê-lo aqui, como vão as coisas? Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, bom dia a todos os nossos telespectadores aqui do programa Opinião, né, que são aí a razão de existência aí desse programa, que com certeza tem uma audiência muito qualificada e é um prazer estar aqui novamente, né? Sempre que possível a gente é convocado e a gente vem pronto aqui para atendê-los. Pois é, olha só, eu vou puxar um assunto inicial aqui, que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião como parlamentar federal, não é, por conta de sermos um estado pujante, não é, diz respeito à produção agropecuária, e a nossa indústria, que talvez, ainda que não seja a principal do país, mas tem uma indústria muito forte também, muito importante, notadamente ligada ao agro. Mas, enfim, tem o tarifaço, rapaz, e esse tarifaço aí, eu particularmente não concordo com o tarifaço, ninguém concorda com tarifa, não é? O Haddad, por exemplo, aí, quem concorda com essas ações aí que o governo central tem efetivado? Aí me vem lá de fora esse tarifaço aí, sob uma circunstância toda, e é disso que eu quero ouvir a sua opinião. Lembrando que hoje teve lá no Largo de São Francisco uma manifestação, a OAB liderando com outras entidades aí, contra as ações dos Estados Unidos da América, que tem se colocado aí num embate, não é, com o Supremo Tribunal Federal / Brasil, né, o país propriamente. E aí tem essa coisa toda, a opinião pública de um lado e as razões dos americanos do outro, e o povo, principalmente os industriais, em polvorosa, porque não sabe
que vai acontecer se não for tomada nenhuma providência em uma semana. Daqui uma semana, dia 1º, se o governo aí não tomar as providências que os americanos, diga-se, Donald Trump, acham que devem ser tomadas, a coisa pode se efetivar, que são os 50% no tarifaço. A sua opinião sobre isso aí, como é que isso está sendo trabalhado junto lá aos seus colegas no parlamento? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo, novamente. Né? Infelizmente, né, nós tivemos essa ação por parte do governo americano. Né? Como você mesmo disse, né, nós somos de uma linha conservadora do espectro político brasileiro e nós acreditamos muito na questão do capital aberto, na questão da diminuição do número, do tamanho do Estado, na produção de emprego, de oportunidades, de empreendedorismo, enfim, né? E somos contra toda e qualquer taxação, tarifaço, quer seja de interno ou externo. Né? Lógico que, né, é importante dizer que esse tema ele foi tema, né, de discursos, de discussões acaloradas lá durante todas essas últimas semanas dentro do Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, né, em que pese, né, muitos parlamentares da esquerda, da direita, do centro, aí buscarem, de uma certa forma, tentar, né, encontrar o culpado desse tarifaço, a pessoa, quem é culpado, quem não é, mas enfim, né, eu penso que no momento em que nós estamos aí, né, tendo esse alerta, né, essa situação vinda do governo americano, eu acredito que bravatas, discussões, né, quer seja, não vão levar nada a lugar nenhum. Né? Nós sabemos que não existe almoço de graça na economia. Se você taxa um setor, outro setor será impactado. Esse setor que foi taxado, ele vai repassar do preço do produto que ele vende aos outros setores. Enfim, não existe almoço de graça em economia. E sempre quem paga o pato, quem vai pagar essa conta, somos nós trabalhadores, assalariados, pessoas que vivem e têm que comprar o seu arroz, o seu feijão, a sua lata de óleo, a sua carne lá no mercado. E, na verdade, eu entendo que nós, o Estado brasileiro, precisa, sim, colocar diplomacia em campo e ir lá nos Estados Unidos, sentar com o governo americano e conversar sobre essa taxação. Né? Muitos países já fizeram isso. China, Índia, né, Canadá, enfim, México, vários outros países já fizeram isso. E isso já vinha sendo anunciado, Paulo, professor, nosso telespectador, há tempos pelo governo do presidente Trump. E ele já vinha com essa proposta de campanha lá atrás também. Então, assim, nós, países que temos parcerias econômicas com os Estados Unidos, já tínhamos que estar nos movimentando. Né? Agora, o que não pode é justamente aqui, né, lógico, né, fica a observação, né, lógico, com muito respeito, o que não pode é isso ser tratado como uma conversa de botequim. Né? Ou na mesa de bar, tomando uma cerveja. Isso não, isso é coisa séria, economia. E não adianta a gente querer também criar um cavalo de batalha contra uma economia como é dos Estados Unidos, né? Sob pena de termos aí outras implicações. Eu não sei se vocês viram, mas nós tivemos também, nesse mesmo período, a OTAN, né, o novo secretário-geral da OTAN, dizendo sobre a questão da negociação do óleo diesel russo com o governo brasileiro, né, onde a gente compra o óleo diesel deles lá, mas parece que existem alguns embargos também por parte daquele produto vendido pelo governo russo, né, a países aí. Então, realmente, eu acho que a diplomacia brasileira tem que estar muito, muito bem alicerçada e tem que ir lá, sim, negociar com o governo americano para que a gente possa minimizar os efeitos de uma possível taxação que vai acontecer aí daqui a dia 1º de agosto. Né? Tem que ir lá, mas nem atender telefone a Casa Branca atende. O Lula nomeou, na verdade, né, determinou que quem fará essa tratativa toda é o Geraldo Alckmin, vice-presidente. E aí hoje, assim, a coisa de botar a cara debaixo da mesa, o Lula mesmo falando em palanque que eles não querem, que o Alckmin liga várias vezes lá na Casa Branca e eles não querem atender ao Alckmin, às ligações do Alckmin. Tomara então, que isso seja verdade. Né? Não, o Lula falou isso. Né? O que o Lula falou tem vídeo, está aqui inclusive, estava vendo agora há pouco nos jornais aí, ele falando, não é que ele escreveu no Twitter, não é que era a inteligência artificial, ele falando, não é? Mas falando assim, não no sentido de deixar o Alckmin desmoralizado, acabou deixando, mas não foi esse o motivo, a intenção.
ele estava reclamando que o Alckmin é um exímio negociador, dada a sua experiência de ex-governador, de deputado, de constituinte, de não sei o quê, e que a Casa Branca não está atendendo às ligações do Alckmin. Será por quê? Aí tem a questão que você falou, né, de questão de conversa de botequim, que aí, agora há pouco, alguns dias aí, ele brincando com o negócio da jabuticaba, lembra? Lembro. Jabuticaba. Ontem teve o negócio do truco. Se o Trump estiver trucando, eu vou dar um 6. Né? Isso é conversa de um estadista, mas parece um anão diplomático, porque ele não mostra o contrário, nem é tão pouco à vontade. Não se seca gelo com toalha quente. O que tem que fazer? Para resolver um problema, passinho para trás, e ir lá conversar como gente grande, não com bravata para sua claque, né? Parece que nós estamos vivendo um momento onde se nomeou-se, né, um novo inimigo externo do país e tenta-se, né, trazer toda uma união nacional em detrimento de um inimigo externo, né? Então, acho que não é por aí, né? Nós estamos tratando de economia, economia diz respeito à vida das pessoas, né? E eu acho que a melhor saída, como você disse, é o corpo diplomático brasileiro entrar em campo de uma forma muito efetiva e sentar para negociar. Lulenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre, a alegria de tê-lo aqui. Nós todos ganhamos e ganhamos muito. Na primeira resposta que o senhor nos deu, deputado, e falou sobre a Câmara Federal, eu tenho aqui 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo, exatamente para explorar no bom sentido, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua experiência. E apenas o último tema é sobre o desempenho do senhor. E o primeiro, sobre a Câmara de uma forma geral. Eu gostaria muito de ouvi-lo. E é exatamente sobre o juramento dos deputados federais ao tomar posse na Câmara Federal. Eu sei que o senhor sabe de cor e salteado, porque o senhor já fez esse juramento, mas o amigo telespectador talvez não saiba. Entre aspas, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fecham aspas. Eu tenho 2 perguntas a respeito desse juramento, deputado. Eu farei as 2 juntas, para o senhor ter mais tempo para respondê-las. A primeira delas, na opinião do senhor, de fato, os 513 deputados federais, o conjunto de deputados federais tem de fato cumprido rigorosamente o que diz a Constituição ou ainda falta coisa para ser cumprida? A segunda questão, o senhor pode, na verdade não é uma questão, é um pedido, até para explorar, como eu dizia antes, o conhecimento do senhor, o senhor pode comentar a frase, entre aspas, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil, por favor. Professor, eu entendo que a Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional, assim também como o Poder Executivo, o próprio Poder Judiciário brasileiro, na atualidade, acaba deixando um pouco a desejar dos seus papéis constitucionais, né? Eu penso que existem alguns pontos em que a Câmara dos Deputados, né, o Congresso, ele acaba não cumprindo com isso que o senhor disse. Que é um ponto, posso dizer esse ponto aqui ao senhor, aumento de vagas de deputados federais. Né? Eu acho que, no meu entendimento, eu acredito que o nosso eleitor, principalmente do Mato Grosso, que é um eleitor conservador, um eleitor que busca dentro desse conservadorismo, não de direita e esquerda, mas um conservadorismo econômico, de ter um Estado eficiente, não concorda com aumentar o número de deputados. E houve ali, né, vamos dizer assim, uma estratégia política no sentido de que os estados que iam perder, né, os seus deputados na questão da redistribuição, que está prevista na Constituição, muito bem lembrado por Vossa Excelência, né, eles fizeram esse estratagema aí no sentido de aumentar as vagas para que ninguém perdesse, né, uma vaga ali de parlamentar dentro do seu estado. Então isso, dentro desse aspecto, eu acredito que deixou a desejar, não
não representa, né, o que nós acreditamos, principalmente nós mato-grossenses. Eu acho que é um pensamento uníssono nosso aqui, dessa questão de não ter esse aumento, porque aumenta o gasto público, ainda mais no momento em que nós subimos à tribuna e denunciamos gastos públicos do Poder Executivo. Aí vai o Poder Legislativo e aumenta o seu gasto. Realmente não tem coerência nenhuma dentro desse posicionamento. Eu acredito que em outros pontos, né, a preocupação de muitos parlamentares ali, ela vem de encontro ao que preza esse juramento, no sentido de defender prerrogativas constitucionais, em defender a melhoria das questões das legislações do arcabouço penal brasileiro, no sentido que a segurança pública hoje é sim, né, um dos principais temas que assolam aí, preocupando e atingindo, impactando o brasileiro. Esse ponto, eu acho que a Câmara ela já caminha no sentido de buscar soluções, embora tenhamos ali opinião divergente, mas faz parte, né, ter divergência e ter a questão de quem vai ganhar no voto, quem não vai ganhar, e respeitar a opinião da maioria. Mas é isso, né? Então eu acho que os poderes brasileiros da República Brasileira, em certos pontos eles atendem, em certos pontos não. Eu acho que a gente precisa ter essa redefinição, esse realinhamento. Aí eu acho que realmente nós estaríamos dentro do espírito constitucionalista que propôs esse juramento e propôs essa divisão entre os poderes. Eu acho que é por aí. Ok. Respondeu, Lorenberg? São duas, né? Ah, uma foi só uma colocação. É um comentário sobre Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ao assunto inicial, que eu falei do tarifaço, mas dando uma ramificada nele, não é? Tem alguma estratégia, o Mato Grosso, por ser o que é, do ponto de vista da balança comercial, dado agro, enfim, tem uma estratégia política para colocar em prática lá no parlamento? Como é que está a bancada nesse aspecto, considerando que a bancada é formada por vários representantes de vários segmentos, não é? Mas o principal desses segmentos aí é o povo, que padeceria ou padecerá se de fato vier a ser concretizado esse tarifaço do Trump. Ah, com certeza. A bancada ela está muito atenta, Paulo, professor. Nós, né, temos ali representantes em várias comissões. Hoje, né, se eu não me engano, já tem uma comitiva do Senado da República, né, que foi até os Estados Unidos para tentar aí abrir um canal de conversação também via parlamento, né, mas isso tudo está sendo conduzido pelos dois presidentes junto lá, né, a questão diplomática brasileira, porque é aquela história, né, por mais que seja uma responsabilidade do Poder Executivo em tocar essa pauta, eu acredito que se o Poder Legislativo puder auxiliar de alguma forma, eu acho que é de bom ouvitre, né, que os nossos representantes, quer seja o presidente da Câmara e o presidente do Senado, possam também estender a mão ali e achar uma solução. O que não pode é nós vivermos, como eu disse anteriormente, né, uma discussão que talvez a gente não chegue à solução aqui se não for discutir lá com quem tem que discutir mesmo, que quer impor essa tarifação ao Brasil. Ok, olha só, eu vou para o intervalo comercial. Nós estamos conversando aqui com o nosso caríssimo deputado federal, Coronel Assis, do União Brasil. Aliás, União Brasil, que é um ponto que a gente vai abordar no GD, que é o Gazeta Digital, já aqui. Tem um imbróglio aí, com os olhos esbugalhados no pleito de 2026. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, ao vivo. Olha o Gazeta Digital. Dá um clique aí, olha só, www.gazetadigital.com.br. O deputado estadual Júlio Campos, do União Brasil, explicou que as reuniões que Eduardo Botelho, também deputado estadual e também do União Brasil, o seu irmão Jaime Campos, irmão do Júlio, que também é do União Brasil, e a deputada estadual Janaína Riva, que é do MDB, que eles realizaram no último fim de semana, essas reuniões não são novidade para o seu partido. Ainda disse que o governador Mauro Mendes, que também é do União Brasil, dirigente estadual da sigla, liberou que todo pretenso candidato
articule livremente com qualquer partido para as eleições de 2026. O político, no caso Júlio Campos, não descartou aliança com nenhum grupo, seja de direita ou seja de esquerda. Para ele, extremismo é, aspas, coisa de boçal. Em entrevista à imprensa, Júlio Campos explicou que, aspas, o clã Campos sempre teve livre acesso à deputada Janaína Riva, bem como os demais MDBistas. Por isso buscou o partido para dar início às tratativas. O próximo alvo da dupla será o senador Carlos Fávaro, hoje ministro, né? Fávaro, que é do PSD, numa reunião marcada para segunda-feira, dia 28. Aspas, Janaína é uma política de prestígio cujo nome está colocado na pesquisa muito bem para ser senadora ou até governadora. Por que não dialogar com ela? O senador Jaime é um político que está articulando um projeto majoritário, quer seja governador ou senador. Vamos dialogar com todos e estamos devidamente liberados. Política é a arte do diálogo. Sempre mantivemos bom relacionamento pessoal e político com a deputada Janaína e o MDB de Mato Grosso. Na próxima segunda-feira, teremos aí uma reunião com o senador Carlos Fávaro, do PSD, fecha aspas, destacou o veterano Júlio José de Campos. Dá um clique aí, ó. Tem mais detalhes desse imbróglio todo aqui de bastidor, que já é a preparação para o pleito de 26. Lorenberg, você acha que ele está certo? Antes de você falar, quem conhece é esse rapaz aqui, do cenário todo, mas eu vou dar um pitaco aqui enfim, um pitaco. Esse negócio de... opinião, né, Paulo? O programa Opinião. Não posso deixar de falar, dar a minha opinião, né? Conversar com todo mundo, tudo bem, mas daqui a pouco aderir a uma aliança com qualquer um, ainda que seja no espectro diferente do partido, no caso do União Brasil, você acha que é válido do ponto de vista da opinião popular? Porque eu não sei se você se lembra daquela época do Bezerra com os Campos, eles tentaram de odiar lá, tentaram fazer uma... 1998. Não deu bom. Não deu liga. Você acha que esse rumo de pensamento do Júlio, que é experientíssimo, né? E eu não sou boçal, viu? O glorioso... Aliás, eu falei com ele ontem, convidar, ele deve vir aqui na próxima semana, nosso Júlio Campos. O que você acha desse posicionamento dele aí? Paulo e amigo telespectador, eu farei muito rapidamente duas observações. A primeira delas, que o ator do jogo político, o agente político tem que conversar com todo mundo. Isso é óbvio. Aliás, quem se lembra do saudoso Eurico Gaspar Dutra, quando chegou à presidência da República em 47, ele juntou no seu quadro de governo ministros da UDN, ministro do PTB e ministro do PSD. Inimigos ferrenhos, sobretudo UDN e PSD. Mas juntou tudo na administração, porque um só não governa, amigos. Tem que ser todo mundo. Então, o deputado federal, o deputado estadual Júlio Campos está coberto de razão. Tem que conversar com todo mundo. Até porque a Janaína não é de esquerda. A Janaína é de direita. É bom lembrar. A deputada Janaína pertenceu, o primeiro partido dela, que ela disputou a eleição, foi o PDS. PDS não, PSD. O PSD do pai dela, que era do pai dela. PSD. Isso. Aí que ela entrou no MDB. O MDB nunca foi de esquerda, amigos. Nunca foi de esquerda. Então, é preciso a gente observar isso com toda clareza. Aí vem para a segunda observação.
nós não podemos perder de vista um outro detalhe importante aí. O MDB está em um casamento com o republicano para criar uma federação. Essa federação já teve um momento que avançou bastante, teve um momento que recuou. Eu não sei até que ponto ela está hoje. O MDB, o republicano, está exatamente com o vice-governador Otaviano Pivetta, que provavelmente será candidato ao governo do Estado. Então, se essa federação acontecer, MDB e republicanos já estarão juntos na disputa eleitoral de 2026. É preciso saber quem serão os outros partidos. Quais serão os outros partidos? Portanto, a conversa com a deputada estadual Janaína Riva não está fora da linha, não, meus amigos. Está exatamente no mesmo rumo, no mesmo prumo. Não saiu fora de jeito nenhum. Você consegue vislumbrar ali, então, assim, por esse desenho que o Lorenberg fez, muito bem feito, não é? O Pivetta encabeçando o chapa, a Janaína compondo, vamos supor, com essa federação que você disse aí, não é? O Pivetta encabeçando e Janaína sendo uma das... Candidata ao Senado. E o governador? E o governador. Mas são duas, né? São duas vagas. Mas, meu amigo Paulo e amigo telespectador, a gente está falando em hipóteses. Não, tudo é hipótese. Conjecturas. Depois do mês de março, que é o mês da janela, eu já ouvi dizer, por exemplo, que o deputado Assis quer migrar para um outro partido. Eu já ouvi essa conversa nos bastidores. Mas é verdade isso. Então, tudo é possível no jogo político eleitoral, amigos. Já dizia Magalhães Pinto, né? Mas a questão maior é exatamente, olha, vamos imaginar hipoteticamente que tenha o MDB e republicanos. Está aqui o governo do Estado. Vai sobrar um candidato a vice. A Janaína candidata ao Senado. Sobra uma candidatura ao Senado e mais suplentes. Vem o Júlio. E onde fica o Jaime? Onde que entra o Jaime Campos aí? Parigato. Entendeu? Então é uma costura muito difícil. Sempre foi difícil. É mais ou menos parecido, talvez o amigo não lembre, mas eu vou reprisar aqui muito rapidamente, é mais ou menos uma costura que se tentou fazer em 1965, onde a UDN de Fernando Corrêa da Costa tinha 3 candidatos bons para disputar o governo do Estado. 3, Paulo. E nenhum dos 3 abria mão. Todos queriam, inclusive o vice-governador do Fernando Corrêa da Costa, que era o Garcia Neto. Resultado. O Lúdio Coelho ganhou na disputa interna e veio para disputar com Pedro Pedrocian e perdeu as eleições para o Pedro Pedrocian. Coelho, ganhou de um e perdeu para o outro. Tinha que ser Coelho ganhar todas, né? Mas assim, o que eu falei que é verdade, quando ele citou o Coronel Assis aqui, da mudança de partido, eu falei que é verdade do boato, da conversa, de bastidor. Não falei que ele vai mudar de partido, porque... Está cedo ainda, né? Essa é a pergunta que eu vou fazer agora, inclusive. Se eu está costurando mudar de partido, inclusive, Lorenberg trouxe esse baco-baco aqui agora. E outra coisa, além disso, o senhor acha que o Júlio Campos, assim como o Lorenberg concorda, você acha que o glorioso Júlio Campos está certo nessa articulação aí? Olha, na verdade, aquela história, vivemos em um país democrático, né? E como já dizia o deputado Magalhães Pinto, né? Política é igual nuvem, né? Você olhou, está de um jeito, baixou o olho, está do outro, né? Então nós tivemos, por exemplo, como o professor disse, essas composições das grandes federações. Muitos avançaram, outros esfriou, aí começa de novo, fusões, absorções de partidos maiores que vão absorver partidos menores. Então, assim, esse desenho político partidário, ele começa a ser trabalhado agora e é natural e legítimo, né, que os líderes partidários comecem a fazê-lo, né, assim como o senador Jaime está fazendo, assim como a opinião do deputado Júlio Campos foi dada, assim como o senador Wellington, assim como o governador Pivetta, enfim, Janaína, né, e isso perfaz essas conversas. Agora, eu posso falar por mim, né, eu, no caso, como ator político, não tem como eu me aliar a um grupo ou a um partido que está de um lado oposto do meu espectro político atual, né? Então, isso para mim é inegociável, não consigo fazê-lo porque eles acreditam no contrário do que eu acredito como políticas de Estado, como deve ser um Estado. Então, isso ponto, né? Mas que nós devemos
vamos dizer assim, discutir com todo mundo, chegar num consenso e no voto, por exemplo, lá na Câmara, né, a gente discute em discussões até caloradas com a esquerda, com o centro, com a direita, no sentido de tentar construir a melhor solução para quem? Para o povo. Né? Para o povo. E aí, venceu-se a maioria no voto, ótimo. Se bem que hoje em dia, né, Paulo, alguns perdem no voto e entram, né, numa ação na justiça lá, que eu acho que é até um desrespeito para com a vontade desse povo que tem os representantes que votam por eles lá numa casa de leis, por exemplo. Mas eu acho que isso vai ser construído, como o senhor falou, até março do ano que vem nós teremos aí já um posicionamento já bem mais definido e torcendo para que seja o melhor para o povo do Mato Grosso, para o desenvolvimento do nosso estado, que eu acho que isso é o principal foco de todo mundo. Todo mundo quer a mesma coisa, quer fazer com que o Mato Grosso seja esse estado que é um estado de ponta, que desponta aí em todos entre os outros estados brasileiros. Eu vou dar meu pitaco aqui, meus 2 centavos de opinião nesse aspecto aí. A questão da coerência será o termômetro, porque ainda que nosso povo, no geral, não seja altamente politizado, mas estamos num momento em que essas questões estão vindo à flora. E hoje, com o advento da internet, estão à flor da pele. Então, assim, se aquilo que aconteceu em 98, que aquela época nem tinha internet, não tinha, mas hoje está muito... E não falamos aqui do Medeiros, que é outro baita nome que tem... Senado, né? Para o Senado, estou falando do Senado, né? Porque eu falei que a questão aqui é a Janaína, né, que é um nome que, inclusive, nas pesquisas que eu vi, ela está bem no primeiro e no segundo voto, não é, Lorenberg? Não sei se você chegou a ver algumas pesquisas. Então, assim, está bem também, né? Só que aí tem a questão da coerência de tudo, como vai se posicionar A, como se vai se posicionar B, a questão do bolsonarismo, a questão do lulismo, isso são todos ingredientes. Do relacionamento entre os poderes, né? O que vai ser colocado nesse caldeirão aí, e aí vai saber. Eu acho que é isso que você falou aí, você falou do Magalhães Pinto, eu achei que era do Ulisses Guimarães, da nuvem aí. Ela vai mudando, a política vai mudando, e Lorenberg é um cientista disso, ele já acha que o Júlio Campos está certo, e eu vou respeitar, né? Eu não vou bater de frente com o Lorenberg nesse aspecto, não. A única coisa que eu falo é a questão ideológica, isso aí, do espectro ideológico, né? Se odiar com o outro, na hora de combinar com o povo, pode dar ruim. Lorenberg, vou voltar aqui para a entrevista propriamente, queria que você fizesse a pergunta que é o nosso entrevistado. Deputado, tem um projeto de decreto legislativo de acordos e tratados, já que nós falávamos em tratados comerciais no primeiro bloco, dos atos internacionais, o número 609 de 2021, mas foi votado agora. Foi votado exatamente no dia 29 de maio deste ano, e o que o senhor votou favoravelmente. Talvez o senhor não se recorde do projeto, mas eu vou ler muito rapidamente. O texto fala do acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre Brasil e Índia, que foi firmado lá atrás, não é agora não, lá de 2021. O senhor votou favoravelmente. Aí vem a minha pergunta, deputado, muito mais uma curiosidade. Qual motivação o senhor teve para votar favoravelmente a esse projeto de decreto legislativo? Professor, hoje nós temos algumas economias, né, que despontam a nível mundial como economias pujantes. Existem estudos, né, que norteiam essas economias, esses estudos que norteiam no sentido de mostrar parcerias comerciais. Então, a Índia hoje, ela desponta, porque tem muita gente lá, né, e parece que existem vários investimentos também de outros países, né, já muito mais desenvolvidos no sentido tecnológico, no sentido de agricultura, e eu entendo que a Índia pode ser, sim, no futuro bem próximo, um grande parceiro comercial para o Brasil, assim como a China é. Afinal, nós temos muitas pessoas lá que podem aí consumir os produtos que são produzidos no Brasil, assim como acontece com a questão do comércio com a China, que também tem a mesma característica, só que a China você já tem um pouco mais de desenvolvimento em relação à Índia, que está se despontando, né? Eu acho que para o Brasil é muito interessante a gente poder ter um acordo de parceria comercial, de tratar comercialmente com um país que está crescendo no sentido de como ainda está crescendo. Deputado, o
voltando às pautas lá ainda, ali, mantendo, né, as pautas lá no Congresso, qual vai ser o desfecho, na sua opinião, dessa questão do IOF, rapaz? Agora está com o Supremo Tribunal, não sei por que cargas d'água está por lá, evidentemente que foi provocado, mas falávamos aí de tarifaço do Trump, mas isso é mais complicação para o bolso do cidadão, uma vez a decisão sendo mantida, não é? Como que o senhor está vendo essa movimentação lá em Brasília? Olha, de uma forma muito ruim, no sentido de que nós falamos agora atrás, né, que passou-se por uma votação dentro da Câmara, né, lá no Senado foi uma votação unânime, né, onde tiveram aí uma maioria esmagadora dos votos e ingressou-se com uma ação dentro do Supremo Tribunal Federal e essa decisão foi tomada favorável em relação a se manter o IOF. E como a gente disse no início do programa, não existe almoço de graça na economia, que às vezes tentam se colocar uma narrativa ou uma assertiva que seja, né, mas de forma a forçar um entendimento de que é um imposto para rico. Cara, não existe imposto para rico. Né? Se nós aumentarmos o imposto sobre operações financeiras, por exemplo, quando você for financiar sua moto para trabalhar de entregador, né, de iFood, você vai pagar mais caro. Né? Se você comprar aquele eletrodoméstico, a prestação, você passa por uma financeira, é uma operação financeira, você vai pagar mais caro. É repassado. Né? É repassado. Então, se você, como eu falei, você às vezes tem uma isenção no determinado público, mas você vai ter uma taxação sobre outro público para poder compensar essa isenção, né? Porque o governo, no sentido geral, né, e isso é uma característica dessa atual gestão, é um governo que tem um perfil de gastar mais, né? Então eles são gastadores, né? E isso é o perfil deles, né? Nós somos contra, mas é o perfil deles e nós vamos apontar isso para que o povo possa fazer uma escolha de um governo que talvez não gaste tanto assim. E aí o que acontece? Eles não economizam, taxam mais e essa taxação ela é repassada ao consumidor, não tenha dúvida disso. Então, se você tem uma isenção de R$100 aqui, alguém vai ser sobretaxado em cima de R$100 para que ele pague essa conta. E essa conta vai ser repassada lá na gôndola do mercado. Então, quando você for gastar esses R$100 que você foi isento aqui, talvez você não tenha, né, uma possibilidade de um poder de compra lá. Diferentemente, se nós economizássemos, se nós tivéssemos sobrando dinheiro que nós arrecadamos e investíssemos aí em oportunidade de emprego, em financiamento aí de empreendedorismo, produção de emprego, e eu acho que isso é o caminho correto de uma economia que pense dessa forma. De outra forma, é só lorota. Ok, olha só, eu quero, antes de ir para o intervalo comercial, mandar um beijo para a Doralice, do Jardim Cuiabá, está acompanhando a gente também. A Maria Fernanda está lá no bairro Leblon, como diria o Roberto França, Leblon. Também aqui a Sueli. Ô Sueli, obrigado, viu? Mandou aqui um elogio ao programa, que está muito bom, que não sei o quê, que acompanha sempre a você e a sua família inteira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre, né? O Adão é um motorista de aplicativo. Outro dia, foi hoje? O dia que foi? Foi hoje de manhã, tomei ele falando do programa. Olha só, eu fico tão feliz quando é espontâneo, né? Que acompanha sempre a gente. Adão, não lembro do sobrenome, mas eu sei que é Adão, que eu lembrei da Eva. E ele falando muito bem do programa, que assiste sempre, não é? E que pediu para mandar um abraço para ele, motorista de aplicativo. Não vou falar o nome da plataforma, mas você sabe, Adão, muito obrigado aí um beijo para Eva, se você vê-la aí, né? Só não manda para serpente. Olha só, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já com o terceiro e último bloco com o deputado Coronel Assis. Um instante só. Eis que estamos de volta aqui com o nosso programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, onde quer que você se encontre, certo? Eu quero mandar aqui também um alô especial para a caríssima Doralice do Jardim Cuiabá, que está aqui no grupo do Zap do Opinião. E a Doralice, então, está lá com o Luiz Fernando, que é o marido dela. Obrigado pelo carinho, viu, da sua companhia aí. E a Maria Selma, que é da onde que é? Uma é do Jardim Cuiabá, a outra é do Parque Cuiabá. A Maria Selma é do Parque Cuiabá.
E a Ligiane Freitas, que é de Vargem Grande do Azabela, está com o filho Maurício acompanhando a gente. Obrigado. Aqui no grupo do Zap do Opinião, são algumas pessoas que a gente vai conversar ao longo dos dias, assim, aí elas vão acabando ficando ali no grupo ali. Obrigado pelo carinho, viu, de vocês aqui conosco, sempre no programa Opinião, que já tem 6 anos, vai fazer 6 anos, né? E estamos no caminho dos 6 anos, 6º ano. O deputado Coronel Assis está aqui. O Coronel Assis, o glorioso Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, uma decisão dele, os tribunais de contas terão que fiscalizar agora as tais emendas PIX dos parlamentares, né? Eu queria saber, aliás, a propósito, acho que na segunda-feira, um dos conselheiros convidei o Antônio Joaquim, convidei o Sérgio Ricardo, deve vir aqui ao programa Opinião. Bora ver, que tomara que eles respondam positivamente. O Tribunal de Contas, os tribunais de contas do país inteiro farão esse trabalho de fiscalização. Primeiro, saber se o senhor efetivou emenda PIX, teve emenda PIX, e o que o senhor acha desse posicionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que toda transparência no recurso público, ela é extremamente válida, né? Em que pese nós termos aí um outro poder, né, determinando como é que o recurso de um outro poder seja aplicado, fiscalizado, né? Eu acho que somente esse é o nosso ponto de divergência, mas que tem que se fiscalizar, tem que se fiscalizar. Eu acho fantástico se os nossos conselheiros também puderem ajudar dentro dessa fiscalização para promover essa transparência. Porque, na verdade, Paulo, essas emendas de transferência direta, que chamadas emendas PIX, elas têm hoje um rito muito bem estabelecido, onde você faz a destinação para a prefeitura, para o estado, para o órgão que seja, ele vai estabelecer um plano de trabalho, publicar isso dentro do sistema do governo federal, isso é acompanhado para e passo, aí que se libera esse recurso e depois ainda tem a prestação de conta, né? Então, assim, eu acho que transparência é ótimo, só que o único ponto de divergência que nós temos é justamente essa. O poder judiciário dizendo como é que o poder legislativo vai ter que fazer a aplicação e a fiscalização dos recursos que são advindos dele, que são constitucionais, tá? É bom que fique claro isso. Fora isso, eu acho fantástico. Se nós tivéssemos já isso muito bem estabelecido, fantástico, eu acho muito bom. É uma missão que agora os tribunais de contas vão ter que dar conta desse recado. Eu sei que já existem, só aqui para Mato Grosso, estava hoje conversando com o vice-presidente do TCU, que estava aqui em Cuiabá, ele dizendo dessa demanda toda, né? E aí eu queria... E aí são 70 e poucas emendas aqui no estado de Mato Grosso. Né, a emendas PIX. Transferência direta. Entre senadores, o Fávaro tem, Neri Geller tem também ali, tem um bocado ali que serão alvo de acompanhamento do tribunal, em nome da transparência, né, que o Assis está falando aqui nesse instante. Só que o senhor não respondeu. O senhor fez emenda PIX? Sim, aqui? eu acho que eu tenho algumas emendas de transferência direta também, mas já estão, como as minhas são mais modernas, né? Então as minhas já estão todas dentro desse formato de acompanhamento pré-estabelecido já, de que tem que apresentar o plano de trabalho, tudo certinho. E muitas, às vezes, a pessoa que é o recebedor desse recurso, ele deixa de cumprir um requisito, ele já não recebe o recurso. Ele já fica ali bloqueado, né, até ele cumprir os quesitos e aí tem a liberação do recurso. Que às vezes é por medição, né? Se é uma obra de infraestrutura, mede tanto negócio, aí vai, então às vezes fica bloqueado. Então realmente... É paulatino, né? É paulatino, não é de uma hora para outra, encaminhado. Toma aí o dinheiro, faz o que você quiser. Tem que ser tudo... E recurso público tem que ser assim mesmo, Paulo. Tem que ter critério, tem que ter, vamos dizer assim, fiscalização e transparência. E não digo só no Poder Legislativo não, viu? No Executivo e também no Poder Judiciário. Todos têm que ter transparência. Nós não podemos falar que só existe a presunção de vamos dizer assim, de fiscalização, de talvez ter ali alguma coisa que não seja regular dentro de um só poder. Tem recurso em todos os poderes, isso constitucionalmente determinado pela Constituição Federal. Então você concorda com a fiscalização do Tribunal de Contas? Extremamente.
Transparência, né? Transparência. Nuremberg. Deputado, se esses meus dados não estiverem corretos, o senhor me corrija. O senhor foi titular da Comissão de Segurança Pública, lá na Câmara Federal. E eu gostaria muito de ouvi-lo, deputado, o desempenho dessa comissão quando o senhor estava como titular, porque agora o senhor é suplente, né? Sim. Suplente. Sim. Então, quando o senhor é titular, qual é a avaliação que o senhor faz a respeito desse trabalho da comissão? Professor, a Comissão de Segurança Pública, ela é uma das comissões mais ativas em termos de aprovação de projetos de lei, de requerimentos, né, e de ações da comissão dentro das comissões da Câmara. Né? O tempo que eu fui o membro titular era o deputado Sanderson, se eu não me engano. O deputado Sanderson era o presidente no primeiro ano e nós recebemos até um prêmio da comissão que mais aprovou projetos e requerimentos dentro desse ano legislativo. No ano passado era o presidente Alberto Fraga, né, deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal. E também houve um bom desempenho. E agora, com o presidente Bilinski, também tenta repetir o mesmo desempenho. Né? Eu hoje estou como suplente, mas o suplente ele tem as mesmas prerrogativas ali de poder relatar, de poder propor os projetos de lei, de poder participar de todas as discussões, né? E a única coisa que a gente tem diferente do titular é justamente a questão do voto. Mas como eu sou uma pessoa muito criteriosa no horário, eu chego cedinho e já boto a minha presença, então o meu voto sempre está valendo, né? Porque sempre está ali faltando, às vezes, um titular que está em outra comissão, deixou de votar, o meu voto vale, porque eu sou um dos primeiros que chega lá e já coloca a minha presença. Então, assim, existem vários projetos lá que nós temos lá hoje na Comissão de Segurança Pública. Até esse dia atrás o desembargador Marcos Machado me ligou, né, falando sobre a questão de um projeto de lei que foi feito, né, a muitas mãos aqui por magistrados, sim, juristas, o Jaime, né? Mato Grossense, foi aprovado lá pelo senador Jaime, lá no negócio chamado narcocídio, né, e ele está na Câmara, já está para distribuição. Até falei para ele, desembargador, assim que distribuir, assim que voltar ao nosso recesso, eu vou falar com o presidente Hugo Mota e ver para qual comissão. Se for na CCJ, eu vou pegar a relatoria. Se for lá para a Comissão de Segurança Pública, eu pego a relatoria também. É um compromisso que nós temos para podermos aí estar tentando trazer esse novo tipo penal, no sentido de que a gente possa aí ter uma legislação um pouco mais firme quanto a essa questão do homicídio praticado em razão, né, da facção criminosa, do tráfico de drogas, que eu acho que é por aí. Né? Hoje nós temos, não sei se os senhores conseguem ter essa percepção, mas nós temos uma justiça criminal brasileira, um sistema de justiça criminal que ele não é ágil, né, ele não é previsível, ele não é crível e ele não é eficaz. Né? Então, porque, na verdade, a gente tem, às vezes, um homicídio que é feito ali cometido por um motivo torpe, sei lá, uma discussão, o cara deu uma facada no outro, o cara morreu. E tem o outro homicídio que é homicídio também, mas foi mandado pela facção criminosa, comandado pela facção criminosa. Então, nós temos ali um homicídio, mas de duas formas diferentes cometidas. E isso, às vezes, é tratado da mesma forma. Né? Então, realmente, eu acho que é um baita projeto e a gente vai ter um ganho isso e entregar algo factível aí para a nossa sociedade. Ô, deputado, a propósito dessa questão da segurança, não é? O Assis, ex-comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, compõe a chamada Bancada da Bala lá no Congresso, lá na Câmara. Ontem foi divulgado aí o anuário da violência no país, da segurança pública, anuário da segurança pública, notadamente falando da violência, e eles abordaram ali vários pontos, são mais de 400 páginas. Mas um dos pontos que eu quero muito abordar com o senhor, que já foi comandante da Polícia Militar, diz respeito à ligação. Eu fiz uma leitura dinâmica, quero muito estar errado, mas eles querem muito colocar ali que a força policial, ela causa, em sua grande maioria, problemas que culminam, por exemplo, em homicídio ou coisa do tipo, né? E eu já defendo muito a posição do policial. É evidente que isso não defende nenhum excesso, claro, não defende violência, mas eu queria que você comentasse da violência como um todo, da segurança como um todo, mas com um enfoque nessa questão aí
que eles estão abordando com muita frequência, que é a intervenção policial nesse cenário da violência. Na verdade, Paulo, o que acontece? A gente sabe que as pessoas que são responsáveis pela elaboração do anuário, desse anuário da violência, da segurança pública que sai todo ano, eles têm em uma boa parte ali, um determinado posicionamento político em relação, ideológico, em relação à questão da atuação policial, em que pese, volto a dizer, temos ali informações valiosíssimas, e a gente precisa muito, de ter esse estudo e esse cabedal, esse supetâneo, de números, para que a gente possa, com certeza, orientar a atividade da segurança pública no Brasil. Mas eu não entendo que nós temos aí que as polícias sejam parte do problema, muito pelo contrário, nós somos parte da solução desse problema que hoje é a segurança pública no Brasil. E assim, se a gente for pegar preto no branco hoje, Paulo, nós temos a média hoje de aproximadamente de 37 mil a 40 mil mortes violentas, no Brasil. Então se mata muito, violentamente no Brasil. E disso, se a gente for pegar de intervenção policial em razão de confrontos armados, nós temos ali nem 10% ou 10% se for muito. Façamos um recorte do Mato Grosso para vocês terem uma ideia. Então, assim, na verdade, buscam se colocar isso, mas esquecem de tratar do principal. Hoje eu falo sempre que existe um hiato dentro da legislação interna, processual, penal, da execução penal nossa, da legislação de conflitos internacionais armados e da legislação de direitos humanos. Existe um hiato aqui onde nós não conseguimos, às vezes, enquadrar determinadas ações. Falamos agora do homicídio praticado de forma torpe ali, por uma discussão, alguma coisa, e o homicídio comandado por um tribunal do crime. A gente trata as duas coisas como se fosse a mesma. E não é, Nós estamos tentando, às vezes, colocar um brinquedinho de encaixar numa estrelinha no redondo, e não vai. Então a gente precisa criar isso. Eu tenho um projeto de lei justamente para tratar sobre esse tema, que é um tema novo, mas nós precisamos tipificá-lo, qualificá-lo no sentido de trazer a baila nisso dentro do arcabouço jurídico brasileiro, que é a insurgência criminal. Hoje nós temos uma insurgência criminal dentro do país, onde grupos criminais, atores armados não estatais, eles dominam o território, quer seja fisicamente, quer seja ocultamente, de maneira onde eles tem ali dentro desse território uma narrativa hegemônica, onde eles têm ali todo esse cabedal, onde eles comandam tudo aí, tem um Estado dentro do Estado, o famoso Estado paralelo. E isso não é tipificado dentro da questão penal brasileira. E nós vamos trabalhar esse projeto para que a gente possa entregar isso aí para o Brasil também, para que possa combater esse tipo de situação. Porque, como eu disse, você tem uma justiça, talvez, que não entregue o sentimento de ser feito justiça, sim de impunidade. Esse projeto está onde lá? Está tramitando aonde? Já está, estamos terminando já para botar ele já para protocolar assim que voltar esse recesso. Ok. Lorenberg, a última pergunta sua, tem que ser sua e tem que ser curta. Mas muito rapidamente, deputado, eu gostaria de uma avaliação do senhor agora sobre a Comissão de Ética da Câmara Federal, que lá no artigo 21 do Regimento Interno da Câmara está muito explicitado ali. A Câmara, o Conselho de Ética tem de fato cumprido com o seu papel, deputado? Avaliação de 1 minuto. 1 minuto, Eu digo que, como a gente falou lá atrás, às vezes sim, às vezes não. No sentido de que, às vezes, as punições são muito brandas, às vezes não se pune, às vezes tem-se ali uma estratégia ali de tentar aliviar, de certa forma, um ou outro parlamentar, mas eu acho que o Conselho de Ética ele serve também para que a gente possa tentar trazer ações corretivas comportamentais do comportamento parlamentar dentro da casa. Então, eu acho que torcemos para que quem esteja à frente aí possa trazer esse caráter aí para que a gente possa realmente fazer com que o ambiente parlamentar seja um ambiente muito... Pode ter discussão? Pode, mas a gente não pode ultrapassar o limite das agressões físicas ou qualquer outra coisa que vinha de encontro à ética parlamentar. Ok, deputado Assis, eu queria muito continuar aqui o bate-papo. Aliás, quero fazer uma sugestão para o senhor. Falei desse anuário aí da segurança, eu tô com ele aqui, ó. Aí, ó, tá bem informado aí. Aí desse catatal aí consta, por exemplo,
uma orientação, uma recomendação de que a saúde mental dos policiais, que o senhor conhece muito bem, especialmente os militares, deve ter uma atenção melhor. Tem muito suicídio acontecendo entre os policiais, então você podia mexer lá em termos de projetos lá na Câmara, para que a gente possa dar um jeito isso, porque infelizmente... Justamente. Inclusive, Paulo, eu coloquei 3 milhões de reais das minhas emendas parlamentares para a gente reformar o nosso ambulatório com ênfase justamente em consultórios, porque nós temos 2 psiquiatras do último concurso que nós conseguimos fazer, conseguimos convencer o governo do estado a abrir vagas para oficiais médicos e elas promoverem esse atendimento e aí, lógico, traçar uma estratégia junto ao governo do estado para termos psicólogos ali, para poder fazer esse atendimento. Geralmente, né, não só a polícia militar, mas todos os outros profissionais da segurança pública. É uma profissão extremamente desgastante. Verdade, e os nossos policiais são valorosos, precisam dessa atenção aí, tem muita gente estafada, não consegue, né, muito trabalho, é muita cobrança, é muita coisa. Coronel Assis, deputado federal, Coronel Assis, obrigado por ter vindo ao programa Opinião. Obrigado, Paulo, obrigado, professor. Um abraço a todos os nossos telespectadores aí do programa Opinião. Beijo para Catarina, um abraço para o glorioso Zé Maria, o Marcelo que está ali, que é seu assessor, não é? Marcelo, o Fábio e o nosso saudoso Jefferson. Saudoso? Jefferson aí, né? Ah, o Jefferson está ali. E o Fábio e o Marcelo. Obrigado a vocês aí também da assessoria por ter vindo também, dado esse respaldo para a gente. Lorenbeck, segunda-feira, a gente se encontra às 7h30 da noite. Olha, se cuida nesse fim de semana. Que Deus cuide bem de vocês e que você também se cuide. Faça a sua parte, tá? Fica bem, fica com Deus também.